Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o seu podcast de carreiras, negócios e oportunidades. Hoje eu estou recebendo aqui o João Magalhães, que é o presidente do conselho do Grupo Primo Educacional, também é o fundador da empresa. E a Primo Educacional é a maior escola de saúde mental da América Latina e hoje conta com mais de 30 mil alunos. É, sem dúvida, a maior escola de saúde mental da América Latina e também oferece pós-graduação, especializações nas áreas de dermatologia, endocrinologia, estética, entre outras. E nós vamos conversar sobre a área da saúde, sobre o campo da medicina, sobre especializações e posso garantir para você que hoje vai ser um episódio daqueles que você não pode nem piscar. Tem muita coisa interessante que ele vai trazer para a gente hoje. Então, João, seja muito bem-vindo. João Magalhães, presidente do Conselho do Grupo Primo Educacional. Como vai? Muito obrigado, César. É uma honra, é um prazer estar aqui com você. Perfeito, João. Vamos lá. Hoje a gente tem falado sobre muitas questões aí em todas as áreas. Estamos passando por uma época de mudanças a nível geral e muito se fala sobre a questão da inteligência artificial. O que você vê como que a inteligência artificial vai impactar na área da medicina? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, essa é uma pergunta de 1 milhão, né, que o pessoal fala, porque existem várias teorias do que pode acontecer, do que pode vir a acontecer na parte da medicina, mas eu acredito muito que a IA vai vir para ajudar. E mais do que isso, eu acredito que a IA nunca vai substituir um médico, mas os médicos que sabem usar bem a IA como um aliado, a inteligência artificial como um aliado, esse médico vai se destacar em relação aos demais. Tá? Então, eu acho que a gente hoje já tem um avanço muito grande na parte, por exemplo, de imagem com IA, né? Na parte de diagnóstico de imagem com IA. Isso é uma coisa que tem sido bastante utilizada aí. Eu não sei se, eventualmente, essas questões um pouco mais, vamos dizer, mais técnicas ou mais processuais, elas vão ser substituídas pela IA, sim. Mas a parte humana do médico, a parte de atendimento, de empatia, de conversa com o cliente, de confiança, isso nunca vai conseguir mudar. Tá? Então, o médico cada vez mais vai precisar se especializar, além da parte técnica, também na parte comportamental, na parte negocial, na parte humana do atendimento. Perfeito. Eu já, inclusive, assisti um vídeo falando sobre isso, né? Se temos ali uma ressonância, eu tenho ali o extrato de uma ressonância, tem aquela imagem, a inteligência artificial já conseguiu comparar com mais de 50 mil modelos equiparáveis e já tem a ideia de um diagnóstico muito mais preciso. Aí entra o médico na capacidade de transmitir aquela informação ao paciente e, a partir daí, acalmá-lo e saber direcioná-lo da melhor forma possível. Isso é IA na prática, né? Perfeito. Isso é um grande exemplo de IA na prática, com certeza. Quando a gente tem um volume muito grande, uma base de dados muito grande de determinado tipo de diagnóstico, como esse, por exemplo, que a gente está falando agora, a IA ela consegue ter um superpoder ali, uma inteligência de ter um diagnóstico bastante preciso, né? E hoje ainda não se pode comparar a IA com o médico, né? Algumas pessoas querem sempre comparar resultado e tal, mas muito em breve isso vai acontecer. Então é importante que o médico ele esteja atento, principalmente na parte de atendimento. Acho que isso vai ser uma coisa muito importante. Na realidade seria até além do atendimento, é um acolhimento e um direcionamento. Exato. Né? Aquela coisa do cara que nem olha para sua cara, é virose. Isso aí tem que acabar imediatamente. Com certeza, com certeza. E o médico que souber utilizar a IA a seu favor, tanto na parte de medicina mesmo, quanto na parte de, muitas vezes, back-office, coisas que não são da medicina, esse médico com certeza vai se destacar no mercado. Perfeito. E me fala uma coisa, como que você vê hoje o futuro da profissão de médico? Tá, o médico como eu disse, né, eu acho que vai ser uma constante mudança, né? A profissão do médico, o médico vai mudar. Isso é um fato, já está começando a acontecer. Muitos médicos já têm percebido isso. Então eu acho que o futuro do médico muita gente fala assim, poxa, eu vou ser substituído pela IA, ou então muita gente está comentando sobre uberização de médico, né? Que é uma coisa que preocupa muitos médicos, porque o médico tem medo de virar mais um. É uma profissão que talvez não seja mais tão procurada como antes. E eu acho que isso, mais uma vez, não vai acontecer. Eu acho que você tem um profissional ali, mais uma vez, de confiança, empático, que saiba transmitir
isso a IA nunca vai substituir. Tá? Então eu acho que o futuro do médico cada vez mais vai ser um profissional humano. Claro que a técnica é importantíssima, vai continuar sendo muito importante sempre, até principalmente na área de pesquisa, de P&D e tudo mais, acadêmica é muito importante, mas também na parte de consultório, sempre vai ser, mas a parte humana cada vez mais vai estar presente. Então eu recomendo aos médicos que estão assistindo aqui, principalmente os que estão em início de carreira, para já começar a olhar para isso, porque o futuro vai ser esse. Entendo. O que acontece? Durante muitas décadas, né, a gente sempre teve o médico como ali o topo da cadeia alimentar das profissões. Isso. Sempre foi assim. Ainda hoje é o curso de graduação mais caro que existe, exige uma dedicação integral, enfim, é uma coisa que realmente exige muito de quem se coloca. E mesmo assim a gente vê que muitas vezes a pessoa está indo para a medicina, mas ela ele trabalha basicamente com emissão de receitas. Não é aquela pessoa que gosta de responder questionamentos, não é aquele tipo de pessoa muito boa para lidar com o impacto da notícia ou mesmo com suavizar pré-julgamentos do paciente. Isso hoje vai ser uma habilidade assim, inegociável, sine qua non na área. Então é isso que está acontecendo. Com certeza. E eu queria até dar um exemplo, né? Nos nossos cursos de especialização médica, como por exemplo dermatologia, estética, que você comentou, são cursos que a gente tem muita prática. Então nós temos hoje 2 prédios em São Paulo, onde a gente faz atendimento de pacientes todo dia, o dia inteiro. E os nossos alunos da especialização atendem esses pacientes com uma pessoa supervisionando, que a gente chama de preceptor, né? Então como é que funciona isso? Na hora do atendimento, o preceptor ele está olhando, obviamente, a parte técnica do aluno, né, dele, ou seja, olhando a parte de atendimento dermatológico, analisando a parte diagnóstica, etc. Mas hoje a gente já tem um foco muito grande e uma orientação muito grande para os preceptores para também dar um feedback para esses médicos que estão lá atendendo, esses alunos médicos que estão lá atendendo, na parte de atendimento, na parte humana, Então, como é que você ganha essa capacidade? Isso é um dom que você nasce com isso? Não, na verdade, claro que tem pessoas com mais facilidade ou menos, mas isso é prática, isso é treinamento. Tá? E não adianta você querer fazer isso somente de forma, acho que é um ponto importante, EAD. O EAD ajuda, mas você só vai conseguir aprender a fazer isso quando você estiver na frente de um paciente, atendendo, olhando para ele, respondendo a questionamentos dele. Porque a teoria pode ser muito bonita, mas a prática às vezes muda um pouquinho de figura. Então, a gente foca muito isso lá dentro do grupo Primo, né, das especializações médicas, para que a prática também oriente o médico nessa parte humana, de empatia, de atendimento, essa habilidade. Eu vi que o Grupo Primo hoje está em Rio, São Paulo e Miami. Ou seja, a coisa já cresceu de uma tal forma que o céu é o limite agora para você, né? E em algumas áreas da medicina. E quando a gente vê os números são muito impressionantes. A demanda por saúde mental hoje é uma crescente. Sim. E quando você vê que já conseguimos até romper as barreiras de um país igual o nosso, que é continental, já entramos na América, é fantástico. Eu até fico feliz de saber que a gente está conseguindo sair daqui e buscar referência internacional. Muitas pessoas não têm a noção do peso que isso traz para o país. E quando conversei com uma amiga em comum, né, a Kelly, ela falou, você tem que entrevistar o João do Grupo Primo porque eles estão crescendo muito, já estão em Miami. E é muito interessante, assim, é muito gratificante você ver uma instituição que sai do Brasil e vai para o exterior e começa a trabalhar formando profissionais na área da saúde, formando especialistas na área médica. É fantástico. E ela falou que vocês também têm todo um trabalho desenvolvido na parte prática, né? E essa parte prática que o Grupo Primo oferece acontece de que forma? Tá, ótima pergunta. Começando aí, né, da parte de saúde mental, de fato, quando a gente fundou a escola de saúde mental, que chama CBI, né, o meu sócio, que é psiquiatra, que cuidava da parte, eu não sou médico, né, então ele cuidava de toda a parte acadêmica, enfim, é médica do grupo, de fato, ele foi para Miami, exatamente, ele foi para os Estados Unidos, foi morar lá, mora até hoje lá. E justamente a nossa grande intenção era trazer o conhecimento de ponta para o Brasil, né? As atualizações, etc. Então a gente faz um evento todo ano nos Estados Unidos, normalmente no campus da Harvard University, já fizemos parceria com a Universidade da Califórnia de San Diego, já fizemos parceria com a Universidade Lusófona de Lisboa, a Universidade de Miami, enfim. E
E é muito importante que a gente traga, de fato, essa internacionalização e trazer também os profissionais do Brasil, que são profissionais de ponta, para o mundo. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Realmente, a nossa expansão aí tem sido cada vez maior, a gente tem crescido cada vez mais. O assunto também tem crescido cada vez mais, então isso ajuda também, de certa forma. E a parte prática, a gente tem, como eu já comentei, 2 prédios em São Paulo. Tá? E como é que funciona a parte prática? A gente tem 2 prédios que são basicamente só ambulatório. Então, eu poderia resumir aqui que são quase 2 hospitais, tá? Que atendem o dia inteiro. E, João, como é que vocês conseguem seus pacientes, né? A gente consegue pacientes de várias formas diferentes. Primeira forma é divulgação e a própria pessoa liga e agenda um atendimento. Tá? Essa é uma forma. 2, parcerias. Então, a gente tem parceria com o SUS, por exemplo, e o SUS manda pacientes para lá, para serem atendidos, para desafogar um pouco também. Então, a gente tem uma parceria que é até uma parceria beneficente para a cidade de São Paulo. A gente tem parceria com hospitais particulares. Então, muitos hospitais particulares também mandam pacientes para a gente. Temos alguns exemplos aqui. Então, a gente tem clientes de várias fontes diferentes, pacientes de várias fontes diferentes para serem atendidos lá nessas 2 unidades. E o que isso agrega de valor? Cada perfil de paciente tem patologias diferentes. Então, quando você agrega perfis de clientes pacientes de regiões diferentes, você tem um médico completo, que sabe atender de patologias X a patologias Y. Tá? Isso muda em relação à região, isso muda em relação à classe social, isso muda em função de uma série de coisas. Então, você precisa ter uma amplitude muito grande de pacientes. Então, respondendo a pergunta da parte prática, a nossa parte prática funciona basicamente como 2 hospitais em São Paulo. Tá? Não são 2 hospitais, mas funcionam basicamente como 2 hospitais em São Paulo, em que a gente faz o atendimento todo dia, o dia inteiro, de pacientes, e nossos alunos atendem com supervisão. Perfeito. Uma outra questão. Hoje existe todo um debate em torno da telemedicina. Você Sim. tem médicos que são a favor, tem médicos que são contra, e nós temos aí franquias de telemedicina sendo vendidas. Em todos os espaços empresariais que você vai, tem algum expositor de franquia de telemedicina. Qual a visão do Grupo Primo em relação à telemedicina? Tá, ótima pergunta. A telemedicina, assim como a IA, você pode ser contra ou você pode ser a favor, mas ela está aí. Então vamos aprender a trabalhar com ela. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Não adianta você querer ser negacionista e querer acabar com um negócio que você não vai conseguir, porque daqui para frente isso só vai aumentar. Assim é nos Estados Unidos, assim é e vai ser ainda no Brasil, assim vai ser no mundo inteiro. Então, como é que a gente pode trabalhar com telemedicina? Existem algumas coisas que você pode atuar na telemedicina e você pode aumentar a eficiência, ou melhor, a efetividade da telemedicina com algumas coisas simples. Por exemplo, você comentou sobre franquias de telemedicina. Hoje existem franquias que são basicamente quiosques, aonde a pessoa vai e você não tem um médico nesse quiosque. Você tem técnicos de enfermagem, por exemplo, que fazem os atendimentos básicos de pressão, batimento cardíaco, etc., que são os básicos, né, os sinais vitais, etc. Você manda isso para um médico que está num outro lugar e esse médico tem a capacidade de avaliar, número 1, se essa pessoa precisa de um atendimento presencial ou não, e aí se ela precisar, não tem jeito, porque algumas vezes precisa, e ele vai saber, eventualmente, dar algum tipo de diagnóstico que ele consiga naquele determinado momento. Tá? Então a pessoa chega passando mal, tá? No shopping, por exemplo, no exemplo aqui real, passando mal no shopping, ela não precisa ir para um hospital ou ir para um SUS para ser atendida. Ela pode ir nesse quiosque, vai ter ali os sinais vitais atendidos, etc. Vai conversar com o médico que não está lá, está em outro lugar, e esse médico vai fazer as orientações básicas dessa pessoa. João, isso é bom, isso é ruim. O que eu posso dizer isso é a realidade. E a gente precisa saber trabalhar com ela. Então, assim como eu disse que o médico que não sabe trabalhar com a IA vai ficar para trás, o médico que não sabe trabalhar com a telemedicina vai ficar para trás. Pode ser contra ou pode ser a favor, mas você vai ter que saber trabalhar com ela. Então, esse é o ponto. E só para concluir, né, isso também varia em relação a especialidades diferentes. Então, claro que uma telemedicina de endocrinologia, que nós comentamos aqui, vai ser diferente de uma telemedicina de cirurgia. Né? São coisas muito diferentes. Como psiquiatria, muito diferente. Né? Neuro, muito diferente. Então você tem dermatologia, muito diferente. Então você tem especialidades que vão se adaptar mais à telemedicina e você tem especialidades que vão se adaptar menos à telemedicina. E a gente aqui, né, o nosso público como médico, vai ter que saber trabalhar com isso. Perfeito. Tem um outro ponto que eu sempre bato muito nisso. Quando eu converso com alguma pessoa que seja profissional do campo da educação, eu sempre bato nessa tecla. A gente teve essa questão de falsos médicos.
e já aconteceu o caso de falso médico atuando em hospital público, falso médico atuando em clínicas, enfim. E teve casos agora de pessoas que vieram a óbitos no campo da estética. Enfim, a gente está lidando com um momento muito ímpar na história da saúde, da beleza, onde as pessoas buscam um suporte e acabam encontrando pseudoprofissionais. A venda de diploma é um problema seríssimo, está em todas as áreas e as pessoas não se dão conta do risco que a sociedade está correndo por conta disso. E eu sempre coloco, a minha opinião é tão forte que eu nem ouso divulgar. Mas qual o seu ponto de vista? O que a gente pode fazer para poder resolver definitivamente esse problema? Tá, eu acho que resolver definitivamente é uma coisa muito difícil, né? Porque você sempre vai ter vou falar aqui o pilantra, né? Você sempre vai ter o cara que... O vagabundo, pode Exatamente, pois é, por aí. Sempre vai ter. Mas eu acho que com uma maior regulação das instituições de ensino, isso melhora. Por que eu falo isso? Você tem uma questão de profissionais que falsificam diploma, e aí é difícil você conseguir, como uma instituição de ensino, travar isso. Você pode até conseguir, por exemplo, fazer o que eles estão fazendo hoje com a carteira de motorista, né, que é você ter lá um QR Codezinho que você verifica se realmente ele está cadastrado no CRM ou, enfim, em algum órgão regulador, no caso de cada profissão diferente, ou no CREA, no caso do engenheiro, e assim vai. Você tem algumas soluções que você pode fazer para diminuir isso, mas você nunca vai conseguir acabar com isso. Você sempre vai ter o cara que vai conseguir, de alguma forma, burlar o sistema. Tá? Esse é um ponto que é mais difícil. O segundo ponto é a venda de diploma. Tá? A venda de diploma é uma coisa diferente da falsificação de diploma. A venda de diploma ela está muito ligada à qualidade das instituições de ensino. Na medicina, isso é um pouquinho mais difícil, porque as instituições de medicina, primeiro, elas são muito reguladas e elas exigem uma carga prática muito alta, normalmente, que dificultam você dar qualquer conteúdo só para dizer que deu e dar um diploma para a pessoa. Que acontece muito, por exemplo, com pós-graduações. Tem pós-graduações no mercado que você faz ali, você recebe uma apostila, lê a apostila e recebe um diploma. Isso, para mim, é venda de diploma. Tá? Isso, para mim, é venda de diploma. Então, na medicina é muito mais difícil acontecer isso, mas existe, acontece, eu sei que existe. Tá? Então, isso você consegue fazer como? Aumentando a fiscalização das instituições de ensino. Esse é um ponto fundamental. A gente tem hoje instituições de ensino de vários campos de conhecimento, não só da medicina, que fazem justamente isso. Fazem um curso EAD, que oferece algumas apostilas, a pessoa lê as apostilas, faz uma prova que é muito fácil e recebe diploma. Isso, para mim, é venda de diploma. E o MEC está em cima disso agora. Tanto que saiu uma notícia recentemente, eu nem sei como é que está a atualização disso, mas saiu uma notícia poucas semanas atrás, de que o MEC proibiu a abertura de qualquer curso EAD no Brasil até dezembro desse ano. Foi uma norma que eles colocaram. Por que isso? Justamente para evitar esse tipo de situação. Tá? Medicina, em 2018, o MEC, não, na verdade foi o governo federal, não foi o MEC, proibiu a abertura de qualquer nova faculdade de medicina no Brasil a partir de lá, e você ficou sem novas faculdades de medicina no Brasil até hoje. Nós estamos em 2024. Né? Então, hoje nós já voltamos agora a poder abrir graduações de medicina, mas com um forte regulamento ali para garantir a qualidade e a viabilidade financeira do negócio. Então você precisa estar numa cidade cujo número de médicos por pessoa na população é um número baixo, ou seja, você precisa de mais médicos, você precisa ser uma instituição com uma saúde financeira boa, você precisa ser uma instituição com nota mínima X no MEC, você precisa ter alguns regulamentos para garantir a qualidade. Então, como é que a gente pode fazer isso? Venda de diploma é MEC em cima. MEC, o governo federal, ou órgãos de investigação, o que for. Lá em cima. Falsificação é um pouco mais difícil. Eu acho que é por aí. Perfeito. O que ocorre também, João, nós temos hoje uma discussão em cima dos custos da formação do médico. A mensalidade hoje de uma graduação em medicina é acima geralmente de R$10.000. E assim, mas eu encontrei por 8, sim, mas lá pelo segundo período já está 15. Então, não, assim, você ganha um benefício provisório. Né? Então o custo é alto, não é acessível à grande maioria dos interessados. No sistema público você tem que praticamente gabaritar a prova para entrar. Eu sei que o Grupo Primo não trabalha com graduação, apenas com as especializações. No entanto, o que vai ser especialista é quem for egresso desse sistema universitário de graduação. O que ocorre? Imagine uma pessoa, um profissional médico que se formou e tem aí um passivo
para poder acertar junto ao governo de R$700 mil, que foi o financiamento estudantil dele. Ele precisa de educação continuada, porque, do contrário, ele fica estagnado em muito pouco tempo. E nós não temos hoje financiamento voltado para educação continuada. Então, vamos supor, me formei, sou um clínico geral, no entanto, eu quero partir para psiquiatria e lá vou fazer o quê? Vou assumir mais uma dívida de R$1 milhão? Como que funciona isso dentro do grupo Primo? Se por acaso eu quero ingressar para fazer uma especialização, como que funciona com vocês? Tá, ótima pergunta. Quando o médico se forma, como clínico geral, por exemplo, se ele quiser fazer uma especialização, ele tem dois caminhos. Ou ele vai fazer uma residência médica, onde ele tem que passar, e você tem um aumento de médicos formados por ano no Brasil em função das novas graduações de medicina, e você não tem um aumento das vagas de residência no Brasil. Tá? Então, você vai ter cada vez mais médicos disputando pela mesma quantidade de vagas de residência. Tá? Então, isso vai tornar cada vez mais difícil você se especializar através da residência. Mas você pode conseguir, se você, enfim, passar na prova e tudo mais. A gente tem uma das empresas do grupo, inclusive, é uma empresa de curso preparatório para a prova de residência médica, para ajudar você a conseguir passar na residência médica. Mas grande parte dos médicos não vão passar na prova de residência médica porque não tem vaga suficiente. Essas pessoas podem se especializar através da pós-graduação. Tá? E a gente fez uma pesquisa até muito interessante, posso compartilhar depois até para quem tiver interesse, pode ir lá na minha rede perguntar que eu dou, uma pesquisa que mostra que o ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento da pós-graduação em medicina, ele é altíssimo. Então, se você se especializa, por exemplo, em dermatologia ou estética, que são cursos nossos aqui, você vai pagar caro? Você vai pagar caro. Mas lá na frente, você vai ter um retorno muito maior do que se você não fizer essa especialização. Tá? Esse é o primeiro ponto. Aí você diz assim, poxa, João, legal, bacana, mas mesmo assim tem muita gente que não pode pagar. Só abrir um pequeno parêntese aí. Claro. Paga caro quanto? Tem ideia? Depende do curso. Dermatologia, por exemplo, o nosso ticket é talvez um dos mais altos do mercado, justamente pela quantidade de prática que a gente oferece. O nosso aluno tem um hospital inteiro à disposição ali para ele fazer. Então, deve estar alguma coisa como R$6 mil por mês, durante 2 anos. Essa é mais ou menos a mensalidade. Então, se você multiplicar aí 6 mil por 24, você vai ter uma ordem de grandeza aí de quase R$200 mil de curso para você se especializar em dermatologia, numa boa especialização. Se você pegar uma EAD, mediana, que não tenha nem prática, que eu não recomendo, mais uma vez, você vai pagar menos do que isso, tá? Mas se você quiser uma boa, top, com muita prática, com muito ensinamento, com professores bons, você vai pagar um valor parecido com esse, tá? Então, voltando, né? Apesar do ROI ser bastante positivo, o retorno sobre investimento ser bastante positivo, você tem um problema que é o acesso. Pô, legal, o ROI é positivo, bacana, mas eu não tenho dinheiro para pagar. O que eu faço? Então, a gente fechou parceria com empresas de financiamento estudantil particulares que permitem o acesso a alunos que não têm essa condição financeira, porque essa empresa de financiamento sabe que lá na frente ele vai conseguir pagar isso porque ele vai ter um ROI positivo. Então ela entra com o recurso na frente e o aluno, diferente da residência médica, né? O aluno na pós-graduação consegue trabalhar em paralelo, então ele consegue ganhar dinheiro ao longo da pós-graduação, consegue pagar grande parte da pós-graduação e depois consegue ainda pagar o financiamento estudantil dada a especialização que ele fez. Tá? Então a gente tem esse acesso. Não vou nem falar quais são os nomes das empresas de financiamento estudantil, mas são algumas. Então, acho que, se não me engano, para Valer e tem outras importantes do mercado que também, se alguém tiver interesse, pode perguntar para a gente que a gente vai ter o maior prazer em informar. Maravilha. E uma outra questão, essas pessoas que vão fazer essas pós vão ter acesso a esse parcelamento, mas esses parcelamentos são através dessas instituições coligadas ao Grupo Primo. Não é uma prática de mercado que todas estão fazendo, é um diferencial que vocês encontraram? É um diferencial que nós encontramos, tá? Qual que é a dificuldade do financiamento estudantil? No caso do financiamento, a primeira coisa que o financiador vai olhar é qual é o seu nível de inadimplência atual, tá? Seu nível de churn, que a gente chama, que é a inadimplência ou cancelamento do curso, e qual é o retorno que o aluno tem lá na frente para poder pagar o financiamento aqui, né? E quando você pega instituições, por exemplo, que não tem um nível de qualidade de curso muito alto, ele vai ver que, primeiro, o churn é alto, ou seja, a inadimplência é alta e muita gente cancela, porque o curso não é bom, e 2, lá na frente o ROI não é tão positivo. Então ela já chega para trás e fala, opa, será que eu vou ajudar essa instituição, os alunos, a entrarem nessa instituição, que eu não sei se o cara vai me pagar lá na frente, que eu não sei se ele vai cancelar, que eu não sei se ele vai ter inadimplência, inadimplemento. Então, no nosso caso, a gente conseguiu fazer isso, mas não são todas as instituições que conseguem. São só as instituições de ponta, que são poucas no Brasil, hoje, de especialização em medicina. Hoje, nós somos o maior grupo de educação continuada em medicina do Brasil.
Maravilha. E uma outra questão. Por acaso, vocês tendo todo esse know-how, hoje vocês oferecem quantos cursos especificamente? São muitos, eu não vou te saber dizer quantos são, mas de medicina eu diria que são alguma coisa como, cursos diferentes, uns 8 cursos diferentes mais ou menos, especialização em medicina, 8 a 10. Esse número pode variar, eu não tenho esse número de cabeça. Saúde mental, a gente tem, puxa vida, só de pós-graduação a gente tem mais de 50. Eu não vou saber o número exato, mas a gente tem bastante coisa, bastante coisa. E aí é interessante que às vezes as pessoas perguntam, né, João, como é que a medicina conversa com a saúde mental, né? E é muito importante, por exemplo, eu comentei que a gente tem curso de endocrinologia, né? O endocrinologista, quando ele recebe um paciente no consultório, por exemplo, é só um exemplo, ele tem que olhar para o paciente e ele tem que entender que o paciente tem, eventualmente, uma obesidade, por exemplo, e que ele vai tratar a obesidade. Mas hoje em dia, ele não pode fazer mais só isso. Ele tem que olhar que esse paciente também tem depressão, que esse paciente pode eventualmente também ter ansiedade. Ele tem que ter esse cuidado e direcionar para a saúde mental. E o tratamento médico, na maioria das especialidades, se não todas, ele sempre é muito associado ao tratamento também da saúde mental. Você não pode hoje mais deixar a saúde mental para trás. Oncologia, a mesma coisa, né? Enfim. Todos esses que eu citei aqui, dermatologia, a mesma coisa. Então você precisa acompanhar, estética, a mesma coisa. Você precisa acompanhar os dois, hoje em dia, que a gente chama de medicina integrativa, você precisa olhar para o paciente como um todo. Cada dia que passa, o médico está se tornando um profissional mais holístico, mais né? Holístico. Essa é acho que seria o termo mais usual para essa questão. E a gente vê também uma questão, João, eu não sei se por um acaso isso já está sendo discutido na medicina. Eu conheço um caso de uma pessoa que foi fazer um tratamento. Essa pessoa possui 2 problemas, um problema pulmonar e um problema hepático. Fumou durante muitos anos, enfim. E essa pessoa fez alguns exames, obteve lá os seus diagnósticos e o médico passou para ela alguns medicamentos para ela poder começar a fazer uso. Só que eram medicamentos tão caros que a pessoa sequer iniciou o tratamento. E é muito triste você ver que não é só questão da formação do médico, do profissional em si, mas também uma qualificação de acesso para os pacientes. Porque você muitas vezes vai ter uma demanda e o que pode frustrar esse profissional é um número cada vez mais crescente de pessoas que falam seria muito bom se eu pudesse me tratar, mas eu vou conseguir a consulta, eu não vou conseguir comprar o remédio. Como que você vê esse paradoxo hoje da medicina? Isso é uma dificuldade muito grande realmente. Hoje, infelizmente, assim, dói dizer isso, mas hoje, infelizmente, a pessoa que tem uma condição financeira melhor no Brasil tem um acesso melhor à saúde. Tá? Isso não acontece em todos os lugares do mundo. Tem muitos lugares do mundo em que a saúde pública é a saúde de ponta, que para mim deveria ser o caso do Brasil. Tá? Mas é um pensamento meu, tem gente que discorda, não tem nenhum problema em relação a isso. Então, eu até brinco, né? Eu falo que os hospitais vão ficar bons no Brasil quando for obrigação todo político sempre ser atendido em hospital público, né? Porque aí você vai ver, de fato, uma melhora na saúde pública, né? É a mesma coisa na educação. Quando os filhos das pessoas que mandam no Brasil, vamos dizer assim, né? Que mandam na lei, no executivo, etc., que eles só possam colocar filho em escola pública. Aí a escola pública vai melhorar. Então, é só um exemplo aqui, bobo, né? Mas eu acho que isso é um problema de fato. No Brasil, você tem algumas soluções para resolver isso. Você pode judicializar o tratamento. Então, dependendo do remédio que for, você consegue, na justiça, dinheiro para conseguir fazer o tratamento, através de SUS ou algum outro órgão do governo. Você pode buscar soluções nesse sentido. Você pode buscar órgãos públicos, você pode buscar postos de saúde, etc. Ah, João, então entendi. Então quer dizer que agora eu vou conseguir me tratar. Infelizmente, não é essa a realidade do Brasil hoje. Deveria ser, mas não é. Então é uma situação ruim, de fato, mas é uma situação que acontece hoje no nosso país. Lamentável. Lamentável. Né? Lamentável. Mas eu acho que também, se o Estado quisesse, ele poderia agir de uma forma bem mais inteligente, né? Facilitando a vida dos laboratórios farmacêuticos, oferecendo medicamentos mais elaborados, mais complexos, como uma forma de contrapartida social pelo passivo ambiental. Você poderia cruzar de várias maneiras. Poderia. Eu, particularmente, tive tratamentos na minha família que a placenta da pessoa não colava. Tinha que tomar a injeção acetato de glicerrina diariamente, cada injeção R$50, e isso há 10 anos atrás. Então, assim, mesmo o trabalhador em cargo de supervisão não suportaria um custo diário, porque são as ampolas
e o aplicador que não vai trabalhar de graça. Então, quer dizer, um tratamento hoje no Brasil para alguma doença mais específica não é barato. Não. E o profissional da medicina investe caro numa carreira que ele, assim, muitas vezes você vai ter o quê? Um número muito grande de pessoas que vai atender somente classe A e B. Né? E o que acontece? O Estado ele não está tendo a capacidade de poder trazer isso para as camadas mais vulneráveis da sociedade. O Grupo Primo, quando coloca 2 espaços, 2 prédios em São Paulo para atender esse público via SUS, faz um trabalho excepcional. Sim. E oferece aos seus alunos a possibilidade de estar lá adquirindo aprendizagem, de estar construindo até um nome no mercado, né? E eu queria que você me dissesse o seguinte: quais são as maiores dificuldades que o aluno hoje de uma especialização encontra, tanto no campo de estudo como pós-formado? Tá, a maior dificuldade hoje é prática. Então é difícil ele encontrar uma instituição que dê para ele a prática que a residência médica dá. Porque a residência médica é muito intensa em prática. Tá? Tem até gente que diz que residência médica toca serviço. Tem esse termo no meio médico. Residência médica toca serviço. Significa que é um paciente atrás do outro. E muitas vezes a curva de aprendizado já foi e ele está ali, continua atendendo e tal. Então, a grande dificuldade é você hoje achar uma instituição que consiga te dar prática suficiente para você ser um bom médico naquela área e, ao mesmo tempo, te dê espaço também para trabalhar em paralelo, até para que você consiga pagar a sua pós-graduação e se tenha bons profissionais, bons professores orientando. Essa é a maior dificuldade hoje do estudante de medicina, tá? Na residência médica ele não consegue trabalhar. Claro, ele trabalha na residência, ele ganha uma bolsa, mas ele não consegue trabalhar no escritório particular, num consultório particular, por exemplo, ou com outro médico, até com uma supervisão, ele não consegue. Na pós-graduação ele já consegue fazer isso. Então isso é uma dificuldade que os médicos enfrentam hoje na parte de estudo. O pagamento, sem dúvida nenhuma, é uma dificuldade também, que a gente tenta aliviar, mas acho que a principal dificuldade é achar uma instituição de ensino séria, que leve a prática a sério, que tenha parceria com instituições. O SUS, por exemplo, que você comentou, né? Não só no SUS, mas qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa que está aqui presente ou assistindo a gente, se quiser ser atendida lá na parte de dermatologia, estética ou qualquer parte que seja, pode ir de graça. É gratuito o atendimento. A gente não cobra pelo atendimento. Claro, a gente na verdade, está treinando os médicos, treinando os profissionais ali. E é claro que se você quiser fazer um tratamento estético, por exemplo, um Botox, você vai pagar somente o custo do Botox, que é muito mais barato do que você fazer um Botox numa clínica, claro. Porque ali a gente pega o custo e repassa, né, pro paciente. Então, você consegue, através também de instituições de ensino sérias, fazer alguns tipos de tratamento importantes. E isso entra, com certeza, num viés e numa causa social importante para o Brasil. Com certeza. Ok. E dentro disso, assim, aquele profissional que sai formado. Certo. Quais têm sido, assim, as dificuldades que ele tem encontrado? Do profissional formado. O profissional formado, ele hoje encontra dificuldades muito parecidas com o que ele já encontrava lá atrás. Que é ele começar, no caso do que quer empreender, né, do que quer ter uma clínica, ele começar a criar uma cartela de clientes. Então, hoje, o plano de saúde está pagando muito mal para os médicos. Muito mal. Isso é um problema que os médicos têm reclamado bastante. Então, normalmente, quando você começa o atendimento, você começa com plano de saúde. Então, isso é a primeira dificuldade, tá? É ganhar dinheiro com plano de saúde. Isso é uma dificuldade. E parece, só uma observação, parece que, vamos supor, você ganha pouco e a consulta que eu fiz para ti hoje, eu recebo dali a 90, 120 dias. Ainda tem um hiato, né? Tem planos que são assim, sim. Tem planos e planos, mas a grande parte dos planos é assim. Então, de fato, isso é uma dificuldade para o médico. O médico tem que pagar o aluguel agora e recebe daqui a 3 meses. Condomínio, né? Tudo. Tudo. Então, é uma dificuldade. Agora, então ele precisa construir uma cartela de clientes, precisa construir reputação. A gente tem uma ex-aluna nossa lá do curso de especialização em dermatologia, por exemplo, fantástica, que ela saiu para empreender. Ela abriu a primeira clínica de estética 100% natural e vegana do Brasil. E isso bombou. Abriu em diversos estados, diversas cidades no Brasil. Por quê? Porque ela teve esse ímpeto empreender. Qual a dificuldade desse aluno que sai? É descobrir isso. É saber como fazer, como atender o paciente, criar uma cartela de clientes, ganhar notoriedade. Essa é a maior dificuldade de todos os médicos recém-formados. Você acabou me trazendo aí um gatilho, né? Eu percebo isso em todas as áreas, não é só no campo da saúde. Por exemplo, a gente tem um profissional lá que faz ciências contábeis, temos o profissional que faz fisioterapia, temos outro que faz engenharia, só que os cursos, eles trazem muito a questão do conhecimento técnico da área, mas não ensinam a pessoa, o aluno, a captar cliente,
não ensina empreendedorismo, não, a pessoa sequer sabe o conceito de nicho de mercado. E o Grupo Primo Educacional, ele não prepara somente o profissional no campo técnico, mas também o prepara para o mercado. Fala pra gente um pouco como que funciona essa questão de mostrar ao futuro profissional como detectar oportunidades e como empreender para quem quiser. Tá, isso é uma pergunta também muito boa. É claro que, como eu comentei, a gente faz na parte do curso de fatos de hematologia, estética e endocrinologia, a gente faz uma parte forte de atendimento e tudo mais, mas a gente tem uma outra empresa no grupo, que eu não comentei ainda, que se chama BBI, que é uma empresa que faz toda a parte de, vamos dizer assim, cursos para médico que não são de medicina. E aí, grande parte é EAD. Você consegue fazer EAD com boa qualidade. Por exemplo, gestão de clínicas e consultórios. Qual é o médico que está preparado para gerir uma clínica e consultório? Para entender o que é custo fixo, custo variável, para entender o que é margem de contribuição, que são conceitos simples e muito importantes. Até conceitos contábeis, né? Contábeis, simples, que são, exatamente, que são muito importantes. Empreendedorismo, por exemplo, nós temos. Soft skills, que a gente chama. O que são soft skills? São habilidades, não sei qual é a tradução exata, mas são habilidades como negociação, não são técnicas, né? Negociação, comunicação, exatamente, empatia, etc. Então a gente tem um MBA, até se o médico quiser fazer, em soft skills. Enfim, a gente tem uma série de cursos para o médico se preparar para a vida não médica, vamos dizer assim, para a parte não médica da vida. Tá? Então, isso é fundamental, isso é importantíssimo e de fato o médico ele sai muito mais preparado quando ele tem esse conhecimento todo aí, tangencia todos esses tipos de conhecimento. Para te falar a verdade, João, eu como diretor de escola já há muito tempo, eu observo que todo curso deveria ter duas coisas a mais, que hoje não tem. Fico muito satisfeito quando vejo um trabalho como o do Grupo Primo explorar essas nuances também, porque essas duas coisas seriam quais? Entendo que todo curso deveria pegar a certidão de prerrogativas do conselho e esmiuçar aquilo com os alunos para que eles entendessem até onde eles podem ir, porque o cliente, paciente, chama como quiser, ele questiona cada vez mais, exige cada vez mais. Se for de graça, ele ainda vai dizer que está caro porque ele pagou o deslocamento. E o profissional ele tem que saber, ele tem que ter propriedade para dizer, até aqui eu posso ir porque é minha especialidade. A partir de tal ponto, você vai ter que procurar o profissional XYZ. E os profissionais hoje em dia eles não saem com essa segurança para dizer até onde eles podem ir no atendimento da sua área. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do lidar com o mercado. Que a gente fala muito soft skills, mas existem algumas coisas que são importantíssimas. Acho que é uma carga horária sobre identificação de nichos, de oportunidades, estudo de caso, que é básico, cara. Tem que ter. Porque as pessoas costumam falar muita besteira. Tem muito engenheiro no Uber, tem muito engenheiro isso, tem muito esteticista aquilo. Gente, vamos entender uma coisa, há formações e formações. O próprio aluno ele tem que entender que o curso mais rápido pode não oferecer tudo o que ele precisa. Às vezes ele não precisa naquele momento, mas ele não é um servidor público, ele pode perder aquele emprego. E ele vai precisar de outros conhecimentos que o curso muitas vezes não ofereceu. Então não é diploma para já, é uma preparação para a vida. Exatamente. Entendeu? Senão você vai ficar ou na mão do contador ou na mão do senhorio e você tem que ser independente. O curso, a especialização, a formação é o financiamento da sua independência. E as pessoas não têm essa visão. Quando eu li, inclusive, a proposta acadêmica do Grupo Primo, eu gostei muito daquilo que eu vi. E eu vejo claramente que vocês têm aquela preocupação de que a pessoa tem o retorno do investimento. Perfeito. Né? Então, na sua avaliação, hoje um profissional formado pelo Grupo Primo, ele consegue recuperar o que ele investiu em quanto tempo? Isso é uma pergunta muito boa, mas eu diria que em poucos anos, talvez 2 anos, 3 anos, eu já recupero esse valor. É o estudo que a gente fez. Então é um tempo bastante curto para você retornar um investimento, dado que a sua carreira tem 50 anos, vai ter 60 anos, 70 anos. Então é um tempo bastante curto para retornar o valor. Perfeito. E quando você diz assim, como a gente começou a falar agora há pouco, né? Você mencionou a questão dos planos de saúde. Eu até vou me aprofundar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas esse profissional que sai formado e especializado, ele tende a depender menos dos convênios. Sim. E ele passa a ter um poder de barganha muito maior. Sim.
Cada empresa de plano de saúde, vamos pegar a bandeira X, ela tem 3 modalidades dentro da mesma empresa. Então, a tendência desse profissional melhor qualificado é aceitar somente aqueles planos com maior índice de repasse, né? E com o menor intervalo possível, porque todo mundo tem que pagar as contas. E quando a gente vê isso, a gente também observa que esse profissional mais independente, ele se torna mais seguro, ele permanece se especializando e ele passa, inclusive, a amanhã ou depois se tornar um consultor, um multiplicador daquilo ali, uma referência no mercado. Isso é fundamental para desenvolver qualquer área, independentemente de saúde, engenharia, beleza, enfim. São aqueles profissionais que mais se aprofundam, são aqueles que realmente vão abrir espaço para o mercado e para a área. No Grupo Primo, eu reparei que vocês têm aquela preocupação em trabalhar somente com os profissionais de ponta. Sim. Os doutores, pessoas que inclusive têm formação no exterior, têm uma certa prioridade para trabalhar lecionando dentro do Grupo Primo. Vocês não pegam professores que não estejam no último, assim, no topo da cadeia alimentar. Vocês querem realmente aquele professor que muitas vezes fala mais de 2 ou 3 idiomas. Como que vocês conseguem para atrair esses profissionais para lecionar para vocês? Isso também é uma pergunta muito boa, porque esses profissionais, em geral, eles já ganham muito bem na medicina, né? Mas tirar um cara desse do mercado e botar numa sala de aula é um desafio. É um desafio muito grande. Existem algumas questões. Primeiro, normalmente esse médico ele quer continuar em contato com o mundo acadêmico, porque ele quer continuar ali entendendo como é que está essa juventude, a cabeça, etc. Então isso é uma coisa que atrai. Segundo, é uma causa importante a formação de médicos no Brasil. Então a gente pensa muitas vezes assim, poxa, é só um curso para médico. Na verdade não é só um curso para médico. Você está formando os futuros médicos do Brasil. Então isso é uma causa importante que também atrai os grandes médicos lá atrás que tiveram a oportunidade de fazer uma boa especialização. Então eles querem também retribuir isso para os novos médicos que estão sendo formados. Existe essa questão de devolver para o Brasil aquilo que o Brasil deu para ele, ou enfim, pode ser mundo, mas... Uma ideologia, né? Uma ideologia, isso também é muito importante. E claro, um retorno financeiro que também seja legal. Então esses 3 fatores fazem com que a gente consiga atrair médico. Uma outra coisa que a gente faz também bem legal, principalmente até na área de saúde mental, é que a gente reúne conselhos científicos de determinados assuntos e gera debates e tudo mais. Então é importante para o profissional de ponta que ele esteja nesse meio, né? Vou dar um exemplo real. A gente vai fazer, se não me engano, em 2025, o maior congresso relacionado ao autismo do mundo, que a gente quer fazer aqui no Brasil. Espetacular. Internacional. Então a gente criou um comitê científico de profissionais de ponta para fazer parte desse congresso. É claro que todo mundo quer estar nesse comitê científico, né? Isso é uma coisa muito importante. Então a gente busca sempre, a gente tem um olhar para o professor como um olhar de quase um cliente. Ele é quase um cliente nosso. Ele só não é um cliente porque ele não paga a gente. É a gente que paga ele. Mas a gente não olha para ele como um fornecedor tradicional. A gente olha para ele como um parceiro muito importante. E isso faz toda a diferença. Ok. E eu observei o currículo de 3 profissionais que lecionam com vocês e eu fiquei pensando, esse cara não entrega currículo há pelo menos uns 30 anos. Não. Como que esse cara saiu do hospital? Às vezes ele é sócio do hospital. O que fez esse profissional sair para ir lecionar? E lecionar não é fácil. Muita gente, professor só dá aula, é só professor. Não, cara, ser professor não é o que muita gente pensa. Não. Ser professor é uma entrega. E um profissional que em tese não precisaria mais daquilo ali, não precisa mesmo, está muito bem de vida, mora hiper bem, não sente as vulnerabilidades das oscilações de mercado e vai dar aula. Então, assim, você, para atrair pessoas nesse naipe, você tem que estar numa posição muito diferenciada. Com certeza. E me surpreendeu positivamente. Fico feliz. Inclusive, João, eu queria que você me dissesse hoje qual seria assim, a sua orientação para um jovem que tem o sonho de se tornar médico. O que você diria para esse jovem? Olha, eu diria o seguinte, como você falou no início, né, muito bem, ser médico não é algo fácil. Ser médico, você precisa estudar muito, precisa investir muito dinheiro normalmente. Claro, você pode conseguir uma bolsa ou uma universidade pública, mas em geral você precisa investir um dinheiro muito grande. Mas é uma profissão que dá um retorno, não só financeiro, mas dá um retorno pessoal muito grande. Porque, de fato, você contribui para a sociedade de uma forma muito palpável, muito perceptível. Claro, o engenheiro também, eu sou engenheiro também, todas as profissões, de alguma forma, dão um retorno para a sociedade. Mas o médico é muito palpável, muito perceptível, né? E você
ajudar a criar, por exemplo, muitas vezes, no caso acadêmico, curas para doenças, ou você, muitas vezes, curar essas doenças que outros médicos já identificaram o tratamento. Isso também é muito gratificante. Então, assim, eu acho que é o seguinte, saiba que você vai ter que passar muito tempo estudando, saiba que você vai ter que gostar muito, porque senão você não aguenta, saiba que você vai ter que investir um dinheiro bom, mas saiba que o retorno pessoal e financeiro é muito grande. Então, na minha opinião, se eu pudesse dar uma dica aí para essa pessoa, converse com médicos que já passaram por isso para entender o que você vai passar também. E avalie se é isso mesmo que você quer. Se é esse caminho que você quer seguir, porque é um caminho muito bom, muito gratificante, mas ele também é árduo. Então é isso, esse é o recado que eu daria. Perfeito. E partindo um pouco para o campo pessoal, né? Eu observei que você fundou a sua primeira empresa na área da saúde, né? Na área de educação voltada para a saúde aos 19 anos. Então, é um feito de um prodígio, na realidade, né? E o que fez você ter esse insight? Por qual motivo você optou por essa entrega nesse ramo? Educação sempre foi minha paixão, sempre, desde o colégio. Então, eu me lembro que no colégio você tinha um programa de monitoria que era gratuito, né? Que os alunos ensinavam a outros alunos. Então, os melhores alunos da sala, eles ficavam na biblioteca depois da aula para tirar dúvida, enfim, dar aula, entre aspas, aqui para outros alunos da turma. E eu sempre fiz isso com o maior prazer. Eu não ganhava nada com isso, dinheiro, nada. Podia estar jogando futebol com os meus amigos na época, né, quando eu era criança. Podia estar na praia fazendo alguma coisa e eu ficava lá. Então eu sempre adorei isso. E quando eu comecei ali a faculdade de engenharia de produção, eu fiz engenharia de produção na UFRJ, na Federal, eu precisava ganhar um dinheiro para começar a fazer alguma coisa. E a verdade foi essa. Eu comecei porque eu amo educação e eu falei, cara, eu preciso dar aula particular para começar a ganhar dinheiro. Eu tinha acabado de passar nos vestibulares mais difíceis do Brasil, na época, que o engenharia de produção na FRJ era, na época, mais difícil, um dos mais difíceis. E o que eu sabia fazer era isso, ensinar as pessoas a passar no vestibular, fazer prova. Então, eu comecei com isso, a dar aula particular, e aí eu fui crescendo, criei uma empresa, 300 professores, dando aula no Rio de Janeiro inteiro, e aí fundei uma escola de negócios chamada IEG, na época, que era sócia do Grupo Viságio. O IEG se tornou a segunda maior escola de negócios independente do Brasil. Ficamos em 9 cidades do Brasil, crescemos, aí foi o CBI, aí foi. Mas assim, foi um caminho percorrido muito em função das oportunidades do momento, mas também muito em função de um guia interno, né, de uma bússola interna, que me levava sempre para o caminho da educação. Porque essa sempre foi a minha paixão, foi o que eu sempre gostei de fazer. E dou aula até hoje. Dei muita aula para a escola pública como voluntário, também ainda na faculdade, que é uma paixão que eu tenho. E dou aula até hoje aí em empresas, enfim, é isso. Ok, bacana. João, uma coisa que eu queria que você nos passasse. O Grupo Primo hoje, eu sei que vocês são referência na área da saúde, enfim, isso a gente já entendeu claramente. Vocês têm quais perspectivas para os próximos anos? Eu pergunto isso porque existem muitas pessoas que buscam, né, mestrado, doutorado, e esse campo ainda não tem muita oferta, né? E muitas vezes também a gente tem caso de pessoas que já fizeram, não aguentaram esperar, precisaram fazer, e tem dificuldade de chegar aqui no Brasil e encontrar uma instituição que faça a validação daquele documento. Sim. Por acaso o Grupo Primo busca isso também? E se não busca, quais são as perspectivas para os próximos 5 anos aí? Legal. A gente, complementando só, a gente tem um curso também preparatório para a prova de revalida. Então, quem tiver interesse aí. Agora, o mestrado, doutorado e a revalidação de especializações de fora, de mestrado e tudo mais, não está no nosso programa estratégico para os próximos anos. Tá? O que está no nosso programa estratégico para os próximos anos na parte de saúde? Tem a melhoria dos cursos atuais, claro, melhoria contínua, isso é óbvio, mas também a criação de cursos de novas especialidades. Então a gente está estudando quais são as novas especialidades que a gente vai começar a atuar no grupo, isso é uma coisa importante, e atuar de forma muito prática, com muita prática nessas especialidades. Então, um exemplo real, nós criamos recentemente uma nova especialidade, que foi a psiquiatria, que você comentou, e esse curso de psiquiatria não só é o curso de psiquiatria que tem a maior carga prática do Brasil, como ele é o único curso de psiquiatria que tem prática com pacientes internados. Então, a gente fechou parceria com uma clínica em São Paulo, chamada Clínica Maia, onde a gente leva os nossos alunos para lá e eles têm a possibilidade de ter atendimento e contato com pacientes em internação. Nenhuma outra pós-graduação no Brasil tem isso. Então, nosso foco vai ser sempre qualidade, prática, vai ser sempre formar o melhor profissional do Brasil. Isso a gente não tem a menor dúvida que em todos os nossos cursos, esse é o nosso objetivo e é isso que a gente faz. Então, voltando, melhoria contínua dos nossos cursos atuais
e novas especialidades médicas. Esse é o nosso grande objetivo hoje na parte de saúde. Saúde mental é expansão também. Tá? Então a gente hoje, como eu falei, já tem mais de 50 pós-graduações, já é a maior escola de saúde mental da América Latina, já é bastante reconhecido nesse setor, mas a gente quer também expandir mais. Então a gente tem áreas hoje da saúde mental que a gente não atua, que a gente quer passar a atuar também. Enfim, criação de congressos, eu acho que é isso, não tem muito mais do que isso. Então a gente hoje não está olhando para mestrado, doutorado e revalidação. Ok, você vê que eu já perguntei, já fiz a sugestão junto, porque muita gente manda para mim no grupo, manda até no privado. Pô, César, meu primo voltou agora do México, conseguiu só lá que tinha esse mestrado, mas olha, tá sofrendo, porque ninguém consegue fazer a validação do documento dele aqui. É difícil. Enfim, né? E caro, é difícil e caro. Sim. Inclusive, como você falou que não vai fazer, não está no radar no primeiro momento, eu queria até que você falasse um pouco para nós sobre a questão do Revalida, porque existem profissionais que, apesar de terem nível superior, aprenderam muito dentro da sua área, não conhecem essa questão do meandro jurídico da coisa. Eu queria que você falasse para o nosso público o que é o Revalida. Tá, o Revalida é uma prova que você faz para que você consiga justamente validar o seu diploma no Brasil. Tá? Esse é o conceito do Revalida. O nosso curso de preparatório para a prova do Revalida, ele conta também com uma equipe de mentores, de mentoria, que vão ajudar você também na parte de jurídica ou do que você precisar. Então, não só para estudar para a prova, que é o foco do curso, 100%, mas também no apoio que você precisar para conseguir fazer o Revalida. Então, onde você faz o Revalida? Como é que eu me inscrevo? Eu posso fazer ou não posso? Eu fiz tal curso na Argentina, ou em Cuba, ou em qualquer lugar. Eu consigo revalidar? Sim ou não? Quais são o que eu preciso ter para isso tudo a gente consegue tirar internamente. Eu não vou ter agora a resposta para essas perguntas, porque também não é muito específico, não sei dizer exatamente o tipo, quais são as premissas, as circunstâncias para você fazer um Revalida, mas a gente tem todas essas informações internamente. Então, se alguém quiser, se alguém tiver alguma dúvida, estiver pensando em fazer um Revalida no Brasil, né, logicamente, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ajudar sem problema nenhum. Perfeito, João. Fiquei muito feliz com esse bate-papo que a gente teve aqui. Foi ótimo. E quero lhe agradecer por ter atendido o nosso convite, por ter agenda entupida como você tem. E a resposta veio assim. Fiquei muito feliz pelo carinho que você teve conosco. Quero lhe agradecer mais uma vez pela presença, por todos os esclarecimentos que você nos trouxe. E queria te dar um presente. Tá? Você vai ter aí um tempo para poder mandar a sua mensagem ao nosso público. Tá bom. A sua câmera é essa aqui. Tá bom. E fica à vontade para mandar a sua mensagem. Tá bom, então muito obrigado. Olha, para você que está assistindo a gente, eu queria só garantir aqui, né, e reforçar o que eu já comentei aqui, que todos os cursos do Grupo Primum, todos focam em qualidade, em excelência. No caso dos cursos de especialização em medicina, muita prática, porque a gente acredita que é aí que o médico vai aprender não só a técnica, que é fundamental, mas também a parte de atendimento, a parte humana, a parte de empatia, que são competências do futuro médico, do médico do futuro, né? Então, acho que isso é fundamental. Eu consigo garantir essa qualidade, essa excelência. Saúde mental, idem. Então, se você também está assistindo aqui, você é psicólogo, terapeuta, fonoaudiólogo, trabalha com a parte de saúde mental, nós temos cursos para quase todos os campos da saúde mental, para diversos tipos de transtornos de comportamento, para diversos tipos de patologias, enfim. Temos curso de psiquiatria também, que é fundamental, que é bastante conhecido. Pode entrar em contato com a gente vai conseguir fazer uma especialização que atenda exatamente ao teu interesse. A gente tem uma equipe comercial extremamente treinada de consultores que vão te ajudar a escolher o melhor curso para você. Temos pós-graduações, cursos livres, então acho que isso é importante também. E se você estiver se preparando, se você for um médico e estiver se preparando para alguma prova, seja ela uma prova de residência médica, seja ela uma prova de título, seja ela uma prova de revalida, que nós comentamos aqui também, nós temos a melhor ferramenta do mercado para ajudar você com plano de estudos, com todo o conteúdo que nós temos disponível e gravado, com inclusive inteligência artificial que faz um plano de estudo específico para você, baseado na prova que você quer fazer, na banca que você quer fazer. Então isso também é muito importante, não é genérico, é um curso específico para você. Isso é muito legal também. E eu queria agradecer muito ao convite, César. Foi um prazer imenso estar aqui. Adorei a conversa, obrigado. Você realmente é um fenômeno, gostei muito. E agradecer também aí o convite e dizer que é uma honra estar aqui.
Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez. Eu fico até encabulado. Nada. Bom, eu quero deixar um recado aqui para você que já é profissional em alguma área de nível técnico, você que tem experiência com eletrônica, você que tem experiência na construção civil, você que tem experiência na área de elétrica e tenha pelo menos 2 anos de experiência comprovada em carteira, MEI, ou que tenha contrato social como sócio, e você não ainda tem o seu título de técnico. É possível você obter a sua certificação através de um processo de certificação por competências, através da Unicorp. Nós vamos deixar o nosso QR Code e você pode entrar em contato com a Unicorp, que você vai ter todo o suporte necessário para obter a sua certificação e ter aquele incremento de renda que é tão importante para a vida de cada um de nós. Ok? Eu agradeço pelo seu engajamento, você podendo dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhando essa informação, mande para os seus amigos, mande para os seus familiares e vamos fazer esse canal acontecer cada vez mais, porque aqui a nossa maior preocupação é trazer a você as informações mais quentes com as maiores referências do mercado de trabalho. A gente quer ajudar você a não ter dúvidas e esclarecer as dúvidas que já possui para que possa escolher a sua carreira de forma segura e possa construir um futuro próspero. Esse é o nosso maior objetivo. E a nossa remuneração é o seu engajamento, ok? Então agradeço pela sua audiência e daqui a pouco vamos ter mais um episódio e bora trabalhar. Um forte abraço. Um abraço.